nossos avisos, porque domingo nós já teremos a ceia do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no livro de Juízes, capítulo de número 18. Juízes, Antigo Testamento, capítulo 18. Juízes, capítulo 18. Quem encontrou, diga amém. Naqueles dias, não havia rei em Israel. E nos mesmos dias, a tribo dos Danitas, que é a tribo de Dan, buscava para si herança para habitar. Porquanto até aquele dia, entre as tribos de Israel, não lhe havia caído por sorte a sua herança. E enviaram os filhos de Dan, da sua tribo, 5 homens, dentre eles, homens valorosos de Zorá e de Estaol, a espiar e reconhecer a terra. Eles disseram: Ide, reconhecei a terra. E chegaram à montanha de Efraim, e até a casa de Mica, e passaram ali a noite. Vamos saltar, vamos lá para o versículo 7. Então foram-se aqueles 5 homens, e chegaram a Laís, e viram que o povo que havia no meio dela estava seguro, conforme o costume dos sidônios, quieto e confiado. Nem havia autoridade alguma no reino que por qualquer coisa envergonhasse alguém naquela terra. Também estavam longe dos sidônios e não tinham relação com ninguém. Versículos de número 27. Eles, pois, tomaram o que Mica tinha feito e o sacerdote que tivera, e chegaram a Laís, a um povo quieto, um povo confiado, e feriram ao fio da espada, e queimaram a cidade a fogo, e ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom, não tinham relações com ninguém, e a cidade estava no vale que está junto a Bet-Reob. Depois reedificaram uma cidade e habitaram nela. E chamaram o nome da cidade Dan, conforme ao nome de Dan, seu pai, que nascera a Israel. Era, porém, antes o nome dessa cidade, Laís. Feche os seus olhos por um momento. Você já louvou ao Senhor? Você já adorou? Você já levantou as suas mãos? Você cantou, colocou pressão na sua voz? Você salmodiou, você disse frases na hora do louvor para Deus. Você já agradeceu ao Senhor. Mas agora é hora de direcionamento. Agora é hora de uma palavra que dá norte para as nossas vidas. Então ore pela minha vida. Ore para que eu possa ser boca de Deus na sua vida nessa noite. E ore para que os seus ouvidos estejam abertos, seu coração esteja pronto para receber, e que absolutamente nada possa lhe distrair, tirar sua atenção e seu foco. Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra e pedimos que o Senhor acrescente bênçãos a esta sobre as nossas vidas. Manifesta o teu favor, a tua graça sobre nós. Somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Agora, Pai, precisamos de um direcionamento. Outubro, Senhor, já se foi. Estamos às portas de novembro. Penúltimo mês do ano de 2025. Dai-nos um direcionamento, para que aquilo que ainda não nos aconteceu ao longo desses 10 meses, possa nos suceder nos próximos 2. Estamos com o nosso coração aberto para receber a tua palavra, Pai. Perdoa os nossos pecados e iniquidades, que porventura possa impedir de ouvir e receber
tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Todos digam graças a Deus. Irmãos, a palavra de Deus, ela é interessante, muito interessante. Eu quero falar hoje sobre quando tudo parece bem. Aparentemente, está tudo certo. As pessoas olham para você e acham até que você é uma inspiração para elas. Mas dentro, você sabe que existem algumas falhas. Dentro, você sabe que você precisa corrigir algumas rotas na sua vida. E essa palavra, ela fala sobre isso. Juízes capítulo 18 nos relata um fato que aconteceu na cidade de Laís. Porém, quando você lê o livro de Gênesis, é a criação e ali a formação dos patriarcas e a formação de Israel através de Abraão, seus descendentes, José no Egito, 400 anos ali como escravos, depois eles saem libertados por Moisés, atravessam o grande mar vermelho e eles então peregrinam por 40 anos no deserto e termina o livro de Deuteronômio, vem Josué. Josué agora introduz o povo hebreu na terra prometida e então as 12 tribos, 12 povos de Israel começam a receber a sua herança, o seu quinhão de terra e fazer os seus assentamentos e construir as suas cidades. Porém, 100 anos se passaram, um século. E a tribo de Dan ainda não tinha uma terra específica. Eles, 100 anos depois, um século depois, eles estavam sem um lugar. Então eles se reuniram e chamaram 5 deles e falaram: vocês vão subir para o norte e vão à terra dos Sidônios, a terra de Sidom, e lá vocês vão procurar algum lugar no qual nós possamos entrar e apossar nesse lugar. E assim eles fizeram. Eles subiram e quando eles chegaram numa cidade chamada Laís. Qual que é o nome da cidade? Laís. Eles viram que aquela cidade era uma cidade frágil. Um povo que vivia seguro. Um povo que achava que não teriam problemas, ninguém os invadiria, ninguém tomaria a sua cidade. Eles não construíram muralhas para dar segurança para a cidade. Eles eram tranquilos. Tão tranquilos que eles nem elegeram um líder. Porque na cabeça deles, líder serve para nos envergonhar. Toda liderança é um risco. Toda liderança é um risco. Você elege um prefeito, ele pode ser um grande prefeito, ele pode ser uma vergonha. Sim ou não? Elegemos um governador, ele pode ser um grande governador, ele pode ser uma vergonha. Um presidente pode ser um grande presidente e pode ser uma vergonha. Um pastor pode ser um grande pastor, mas também pode ser uma vergonha. É um risco. Mas eles não queriam correr esse risco, então eles não tinham líderes. E isso, os danitas da tribo de Dan, eles anotaram. São seguros, não tem muralhas, não tem um líder. Viviam isolados, longe de todos e de tudo. E essas características eles anotaram e trouxeram. E disseram: olha, é um povo fácil de conquistar. Não precisamos de muitos homens. 600 homens apenas é o suficiente para tomar aquela cidade. E então nós vamos fazer isso. E a Bíblia diz que eles subiram para lá e com 600 homens eles tomaram aquela cidade e mudaram o nome da cidade. Depois que eles se apoderaram dela, eles disseram: essa cidade não se chamará mais Laís, mas se chamará Dan, o nome do nosso pai, do nosso patriarca. Esse é um resumo dessa história. Quando eu estava lendo esse texto, sabe, o Senhor falou muito forte no meu coração. Até porque essa mensagem começou há uns 10 dias atrás, no momento que eu estava orando, e o Espírito Santo me confrontou. Eu me senti tão confrontado por Deus, eu falei: eu preciso corrigir algumas rotas
na minha vida. Os espias olharam para aquela cidade e perceberam que ela tinha 4 características que tornava aquele povo um povo frágil. E quando eu olho para esse texto, eu vejo a cidade de Laís como a nossa vida, como eu e você. Ela representa nós. Uma pessoa que às vezes, quem olha por fora, parece que está tudo bem. Mas eu conheço as minhas falhas. Eu conheço os meus erros. Eu sei aonde eu preciso melhorar. Assim era aquela cidade. O texto começa dizendo que eles estavam seguros. Essa é a primeira observação dos espiões. Eles se achavam tão seguros que eles não precisavam de proteção. A Bíblia diz que isso fez deles um povo descuidado. Algumas traduções vão dizer que eles eram descuidados. Provavelmente não havia muralhas naquela cidade. E as muralhas naquele tempo eram extremamente importantes, porque as muralhas protegiam as cidades de ataques de reinos, impérios. Eles não tinham, eles estavam sem muralhas. E sem muralhas, eles estavam indefesos. Indefesos. Diga comigo, uma pessoa sem muralha é uma pessoa indefesa. Existe uma expressão mais antiga, mas ainda usada, que quando alguém, fulano foi lá e fez o que quis, porque ali é cerca fraca. Já ouviu essa expressão? Aquela pessoa é cerca fraca. Então fulano entra, a pessoa entra lá e faz o que quer, porque são cerca fraca. Foi mais ou menos isso que aconteceu com Laís. Cerca fraca. Provérbios capítulo 25, versículo 28, diz assim: como uma cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. A Bíblia diz que um homem, uma mulher que não tem domínio sobre si, é como uma cidade sem muralha. É cerca fraca. É o que a palavra de Deus diz. O que faz muralhas na minha vida para que eu possa ser guardado e protegido é domínio. Eu posso ter domínio sobre muitas coisas, e eu conheço pessoas que têm domínio sobre muitas coisas, elas só não têm domínio sobre si mesmas. E essa passagem, eu confesso para vocês que eu estava orando, e o Espírito Santo me levou nesse texto há uns 10 dias atrás, e disse: você tem se comportado como uma cidade sem muro, como uma cidade sem muralha. Eu fui para esse texto e li esse texto e comecei a chorar muito. E Deus começou a me mostrar por que eu estava sendo uma cidade sem muralhas. Uma cidade sem muro é uma cidade fraca. Tudo que vem contra você, tudo que vem sobre você, não encontra resistência e entra de uma maneira absolutamente muito fácil. A pergunta é: quais resistências você tem tido quando a tentação vem contra você? Qual domínio você tem? Porque quando a gente fala de domínio próprio, lá de Gálatas 5:22, como fruto do Espírito, que é domínio próprio, imediatamente, não, fulano não tem domínio próprio, ele explode, fulano não tem domínio próprio, ele xinga, ele briga. Mas o domínio próprio, ele é muito mais do que uma ira. O domínio próprio, ele é muito mais amplo. Quem não tem domínio é como uma muralha, como uma cidade sem muralha. A tentação vem e entra. Tentação de quê, pastor? Tentação de falar sem pensar. Isso é uma tentação. Quantas pessoas estão com a vida enrolada porque falaram sem pensar? Não pensaram. Gente que desejou o que não era seu.
teve inveja. Gente que tentou, não, eu quero ficar rico sem trabalhar, do dia para a noite. Vai cair. A mentira veio e não encontrou resistência. Você mentiu facilmente. Você falou, você inventou, você criou situações que não eram verdadeiras. Por quê? Porque não tinha muralha, não tinha domínio. A mentira, ela toma os seus lábios. Aí eu fui num lugar e eu não vigiei e andei tomando uns goles naquele lugar. Não, você não tomou gole porque você não vigiou, você tomou os goles porque a sua muralha é fraca. Ou talvez nem muro tem nessa área da sua vida. Ah, porque eu como demais. Não é só sobre bebida, é sobre comida também. Não, eu não posso ver um açúcar que eu me derreto. É uma área da sua vida que o muro tá baixo. Meu muro nessa área, eu acho que ele está debaixo do chão. Não pode ver uma coca. Não pode ver um açúcar. Não pode ver. Sabe quantas vezes os nossos muros estão quebrados, derrubados, não existem nada. A muralha está fraca. Uma proposta indecente chega para você e não tem resistência. Uma coisa é você lutar contra. Pastor, eu caí. Deus, eu caí. Mas eu lutei. Até quando eu pude, eu lutei. O problema é que tem gente que nem sequer ousa levantar um dedo para lutar contra o sentimento, lutar contra a vontade. Uma cidade sem muros é uma cidade sem resistência. Qualquer coisa que vem de fora entra com facilidade. A pessoa sem esse domínio próprio, ela é invadida por emoções repentinas, por raiva, sente raiva a qualquer momento, é tomado por um medo incontrolável, por uma ansiedade, por impulsos. Por quê? Porque falta muro, está como Laís, está desprotegido, está aberto, entra quem quer e faz o que quer. A Bíblia diz que aquele povo, eles se sentiam seguros. E é aí que mora o perigo. Por que mora o perigo aí? Por quê? Porque a fé produz segurança. Mas a arrogância também produz segurança. Tem gente que se sente seguro porque tem fé. E tem gente que se sente seguro porque é arrogante. Autoconfiante demais, nos extremos. Toda pessoa de fé é uma pessoa segura. E toda pessoa arrogante também é uma pessoa segura. Só que a segurança que provém da fé não exime a pessoa de fazer a parte dela, de fazer a sua parte. Você precisa fazer o básico. E quem tem fé, ele faz o básico. Quem não tem fé, ele não faz o básico. Ele joga tudo para cima de Deus. E quantas vezes Deus divide a responsabilidade conosco? Você vai ver em inúmeras passagens na Bíblia que o homem teve que fazer alguma coisa para que Deus operasse a parte dele. No dia da multiplicação de pães, não foi a mágica do aparecimento dos pães. Jesus botou o povo para trabalhar. Onde arrumaremos pães para esses comerem? E cada um caiu, um saiu e falou, juntei 200 denários. Achei um menino ali que tinha 5 pães, 2 peixinhos. E a partir dali vem a multiplicação. Na ressurreição de Lázaro, havia uma pedra sobre o túmulo. E a palavra foi, remova a pedra. E eles removeram a pedra. E ao remover a pedra, Jesus disse, sai para fora, Lázaro. Mas Jesus pediu para que os homens removessem a pedra. Não foi ele que removeu. E quando você abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 4, você vai ver isso. O diabo tentando Jesus, a Bíblia diz que o diabo levou a cidade santa e colocou Jesus na parte alta do templo e disse, se és filho de Deus, joga-te daqui abaixo. Porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem, e com as suas mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E qual foi a resposta de Jesus? Também está escrito, não tentarás o Senhor
teu Deus. Não ponha à prova o Senhor teu Deus. Quem tem fé sabe, eu posso ir até aqui. Daqui para frente, não é fé. Eu estou tentando a Deus. Quem está entendendo? Você tem até onde ir. Eu posso ir até aqui, Deus está comigo. Outro dia um irmão falou comigo, pastor, fulano anda só a 160. Eu falei, então avisa para ele que os anjos estão viajando a velocidade 100 para baixo. Ele já está correndo risco. Não, Deus é comigo. Eu posso botar 180 aqui, posso colocar até 200 nesse carro aqui, porque Deus é comigo. E quem olha pensa, isso é fé. Isso não é fé, isso é arrogância. Porque a arrogância, ela também produz segurança. Só que é uma segurança que se apoia não em Deus, não na palavra de Deus, mas que se apoia no seu ego. Os adolescentes têm uma frase, fulano se acha. E é justamente isso. A segurança que não provém da fé, vem da arrogância, porque eu me acho, eu confio na minha expertise, eu confio nas minhas habilidades, a nossa confiança, ela precisa estar no Senhor, e por mais seguro que você se sinta, porque você trabalhou, você ajuntou, você acumulou, você poupou, você fez uma reserva, por mais que você tenha uma reserva, e essa reserva te dá uma sensação de segurança, lembre-se das palavras de Jesus em Marcos 14, 38, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus está falando, meu irmão, vigia. O estado de um cristão é um estado de alerta constantemente. Eu preciso estar vigiando. Eu preciso estar vigiando. As coisas estão indo muito bem. Eu não posso baixar a guarda. Eu preciso vigiar. A Bíblia diz em Gênesis, quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, Deus o colocou para cultivá-lo e para tomar conta dele. Há uma tradução que diz para guardá-lo. E por que Deus colocou o homem no jardim do Éden e disse para o homem guardar o jardim? Deus falou isso para ele. Você vai guardar o jardim. Você vai tomar conta do jardim. Por quê? Porque dentro do jardim havia uma serpente. Aprenda isso. Dentro do jardim existe uma serpente. Para cada jardim existe uma serpente. Não se iluda. Não se iluda. Não se iluda. Como todo problema tem uma semente de vitória, toda conquista, todo tempo de paz tem uma serpente lá dentro. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 9, ele pede oração. Ele diz, orem por mim, porque se abriu para mim uma porta ampla. Deus está abrindo uma porta promissora, mas também há o quê? Muitos adversários. Pastor, Deus abriu as portas para mim. Maravilha, passei no concurso, pastor. Glória a Deus, eu queria tanto, é o meu sonho. E aí ele passou no concurso. Quando ele começa a trabalhar, de repente alguém se levanta contra ele lá dentro. Ah, mas Deus me abençoou e agora eu estou passando por essa luta. Meu irmão, há uma serpente dentro do jardim. Guarde o seu jardim. Guarde as suas conquistas. Guarde as suas vitórias. Desfrute delas. Comemore, celebre, compartilhe. Mas sempre saiba que existe uma serpente no jardim. Há uma porta grande que Deus me abriu. Mas do outro lado tem adversários. Aprenda isso. Não é sobre viver na Disneylândia. Você tem uma vida. E há guerras, há batalhas. Toda conquista, todo avanço vai trazer novos desafios. Só que esse povo achou que não precisamos de muralha, está tudo bem até que acontece o problema. E quando aconteceu,
os danitas chegaram ali, a Bíblia diz que aquele povo, eles viviam em paz e despreocupados. Em paz e despreocupados. Uma outra tradução vai dizer em paz e confiados. Você está pronto para ouvir isso que eu vou te falar agora? Relaxa, assenta, encosta bem as costas aí na sua poltrona, porque eu tenho uma coisa para te falar. Aquele povo, eles se sentiam em paz. E por que eles se sentiam em paz? Porque eles não tinham problemas. Estava tudo certo, até o dia em que chegou a tribo de Dan naquele lugar. Para muitos, paz é ausência de problemas. E essa é uma percepção errada da paz. E eu vou te dizer com todas as letras, se a sua paz depende de tudo dar certo para você, encosta suas costas bem aí, sua lombar aí no assento, porque eu vou te dizer e eu vou repetir. Se a sua paz depende de tudo dar certo para você, isso não é paz, isso é controle. Eu vou repetir. Se a sua paz depende de tudo dar certo, tudo caminhar como você planejou, como você elaborou, tudo certinho, se a sua paz, algo saiu fora do controle, perdi minha paz, algo não aconteceu como eu queria que acontecesse, perdi minha paz, estou aflito. Se a sua paz depende de tudo dar certo para você, isso não é paz, isso é controle. Ah, pastor, fulano me fez perder a paz. Quem já disse isso? Fulano me fez perder a paz. Não. Ele não fez você perder a paz. Ele não tirou a sua paz. Não, mas aconteceu uma situação, não. Aquela situação não foi para tirar a sua paz. Aquela situação foi para revelar que a sua paz era controle disfarçado de paz. Você perdeu o controle. Você achava que podia controlar tudo e todas as coisas. E de repente você percebe que isso não é possível. E aí você está culpando o A ou culpando o B por fazer você perder a paz. Enquanto, na verdade, você não perdeu a paz. Você perdeu foi o que você achava que tinha. Controle. Controle. Essa é uma boa reflexão. Eu estou triste? Ah, porque perdi a paz. Não. Você está triste porque você perdeu o controle. E pessoas controladoras, praticamente elas vivem um estado de ganha paz, perde paz, ganha paz, perde paz. Porque na verdade não tem nada a ver com paz. Tem a ver com controle. Porque a paz, que depende de controle sobre a situação, isso não vem de Deus. Vem do medo. Se para eu ter paz, eu tenho que ter controle, e se eu perco a paz, então isso não vem de Deus. Isso vem do medo. Cuidado com aquilo que você chama de paz. Um mar calmo, ele nunca fez um bom marinheiro. Existem duas pazes, se assim eu posso dizer, a paz de Deus e a paz do diabo. A paz do diabo é a paz que o mundo deseja e que nunca acontecerá essa paz. Que paz é essa? É quando tudo ao meu redor está indo a mil maravilhas. É quando tudo ao meu redor está indo bem. Meus negócios estão fluindo, meu casamento está bem, minha família está com saúde, está tudo certo, está tudo maravilhoso, estou trabalhando muito, estou conseguindo comprar aquilo que eu sonhei. Essa paz é uma falsa paz. Porque é uma paz que está do lado de fora. E eu conheço muita gente que está bem financeiramente, tem um casamento maravilhoso, tem filhos maravilhosos, está conseguindo comprar tudo o que ele um dia sonhou. Porém, aqui dentro,
ele está destruído, acabado, arruinado. Se sente a pior pessoa do mundo, não sente realização nas coisas que ele tem conquistado. Aliás, eu disse que essa paz nunca vai acontecer, essa paz de que, não, o anticristo, a Bíblia fala do anticristo, do falso profeta, da besta, está lá no Apocalipse, mas 1 Tessalonicenses nos dá um sinal, e lá diz assim: quando disserem a paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto, a mulher grávida, e de modo nenhum o quê? Escaparão. Sabe quando o mundo vai ficar perigoso? Quando o mundo disser a paz e segurança. É uma profecia. Haverá um homem que vai conseguir controlar a paz no mundo. Quando esse homem conseguir isso, nós vamos dizer a paz, a segurança. Agora não existe mais conflitos entre judeus e palestinos, judeus e muçulmanos, todo mundo abraçado, mil maravilha. O mundo agora é um outro mundo. A Bíblia diz que quando esse dia chegar, o que vai acontecer? Repentina destruição. A paz é a paz que Filipenses 4:7 fala. Paulo escrevendo aos Filipenses: nenhuma prisão, dentro de uma cadeia, ele consegue dizer assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz de Deus não é sobre como as coisas estão, é sobre como eu estou. Não é de fora, mas é de dentro. Paulo a chamou de paz que excede entendimento, que excede a mente, que excede o raciocínio, que excede a lógica, que excede a consciência. Bill Johnson, em seu livro Manifesto para uma Vida Cristã Normal, ele disse o seguinte: você não pode receber a paz que excede o entendimento até abrir mão do direito de entender. Porque quem está olhando para você diz: coitado dele, coitado dela, porque virou um inferno a vida daquela pessoa. E aí você vai conversar com aquela pessoa esperando ouvir um inferno da parte dela, e ela diz: olha, a doença chegou aqui, a escassez bateu na minha porta, perdi meu emprego, estou passando uma luta no meu casamento, estou vivendo um tempo difícil na minha família, mas posso te dizer uma coisa, eu estou sentindo uma paz tão grande, parece que nada disso está acontecendo comigo. Quem já passou por isso? Essa é a paz que excede o entendimento, que não depende das circunstâncias, que não depende da situação externa, mas depende do seu relacionamento com Deus, e é uma paz que vem de Deus. Eles queriam tranquilidade. Aprenda uma coisa: não existe crescimento na zona de conforto. Não existe crescimento na zona de conforto. Cuidado com essa calmaria. Se você não encontra o diabo no caminho, é provável que você está indo na mesma direção dele. Irmãos, eu amo paz, eu amo tranquilidade, eu amo quando as coisas dão tudo certo, mas eu vou ser sincero para vocês, quando isso está acontecendo comigo por muito tempo, eu começo a ficar preocupado. Falo: opa, está acontecendo alguma coisa de errado, porque está indo tudo muito bem. Alguém disse: se você não encontra o diabo no caminho, é porque você está indo na mesma direção que ele. Porque haverá lutas, haverá problemas. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci, vocês vão vencer. Pastor, o senhor está sendo muito masoquista. Não estou sendo masoquista, eu estou sendo realista. A nossa vida é assim. Hoje a gente amanhece sorrindo, amanhã a gente amanhece meio que desanimado, quase que chorando, mas você tem que ir para a luta, você tem que ir para a guerra, você tem que crer e esperar em Deus. Quando alguma coisa ruim acontece com você, você tem 3 opções. A primeira: deixar isso definir você.
E isso é péssimo, porque você perde a sua identidade, e agora você se torna a sua dor, você se torna o seu sofrimento, e isso é uma porta gigantesca para o vitimismo. É quando eu me torno a minha dor, eu perco a minha identidade, e a minha dor, o meu sofrimento, assume a minha personalidade, eu perco a minha identidade. Foi o que aconteceu com Laís. Quando eles invadiram Laís, a primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Mudar o nome. Já não vai se chamar mais Laís, vai se chamar agora Dan, porque perdeu a identidade. Então, quando eu passo por alguma situação ruim, 3 opções eu tenho. Primeiro, deixar isso definir quem eu sou, quem você é. Segundo, deixar isso destruir você, você desistir, parar com tudo, abandonar tudo, porque você passou por uma situação que você não esperava e você se sente destruído, acabado, arruinado. E terceiro, ou você leva isso a Deus em oração, mas em oração, de manhã, de tarde, de noite, madrugada. E quando você leva isso em oração, Deus tem o poder de usar isso para tornar você uma pessoa mais resiliente, uma pessoa mais forte do que você é, tem sido e poderá ser. Quando nós levamos as nossas dores, o nosso sofrimento em oração, falamos com Deus, nos colocamos na presença dEle, isso nos fortalece. A Bíblia diz que eles olharam para aquela cidade e eles não estavam sujeitos a ninguém. Sujeitos a ninguém. Eles não tinham uma autoridade, eles não tinham um líder sobre eles. Eles tinham dificuldade de viver debaixo de autoridade, e isso é um problema. Quantas pessoas não conseguem prosperar materialmente, não conseguem prosperar espiritualmente, uma bagunça na família? Por quê? Porque trazem consigo um histórico de quebra de autoridade e de desonra. Eu conheço inúmeras pessoas que não conseguem romper. Elas dizem, mas eu sou um crente, eu sou um cristão, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço aquilo, a igreja fala, eu faço, a Bíblia diz, eu faço. Mas só que essa pessoa, ela se tornou uma colecionadora. Aonde ela passa, ela desonra alguém, ela desonra uma liderança. E sempre sai brigada com todo mundo, com portas fechadas, chutando portas. Isso não é bom. Isso não é bom. Esse histórico de quebra de autoridade, esse histórico de quebra, esse histórico de desonra. Eu entendo que algumas pessoas têm dificuldade de viver debaixo de autoridade, porque viveram debaixo de uma autoridade tóxica, uma autoridade abusiva, um líder abusivo, um pai abusivo, um patrão abusivo, um professor abusivo, tóxico. Eu até compreendo. Mas não é porque alguém usou mal a autoridade que toda autoridade deixou de ser boa. A solução para o abuso não é a rebelião, é a restauração. A autoridade bíblica, ela é diferente. Ela não oprime, ela cobre. É um guarda-chuva. Estar debaixo de autoridade é estar debaixo de um guarda-chuva. A autoridade bíblica, ela não controla, ela direciona. Eu conheço pastores que eles não entram em célula, porque eles têm medo de perder o controle. Eu vejo de uma forma diferente. Eu não quero controlar, eu quero multiplicar, eu quero direcionar. Porque uma autoridade bíblica, ela não suprime, ela libera. Vá e dê fruto, vá e multiplique. Esse é o propósito. Mas os habitantes de Laís, eles cometeram o mesmo erro do filho pródigo. Lembra daquele rapaz que chega para o pai, pede a herança, e o pai lhe dá a herança? Um dos maiores erros que aquele moço cometeu, isso está em Lucas capítulo 15, o versículo 13, foi que poucos dias depois,
o filho mais novo, reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá ele desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Preste atenção, o texto diz que ele pega a herança e ele vai para uma região distante. Diga comigo, região distante. Por que ele não quis lá gastar perto do pai? Ele foi para um lugar distante, porque provavelmente na sua cabeça tinha uma frase: eu quero ir para longe, porque eu não quero dar satisfação para ninguém. Ninguém é dono da minha vida. Eu faço da minha vida o que eu quero. Você sabia que essa foi a primeira tentação do mundo? Essa independência? Como que a serpente tentou Eva? Foi assim que Deus disse: do fruto que está no meio do jardim, dele não comerás, porque certamente morrerás? E Eva disse: foi. E a serpente disse: não. Deus disse isso porque ele sabe que se vocês comerem, vocês se tornarão como ele. E em busca da independência, e aí eu digo a independência de Deus, eles comeram do fruto e pecaram e caíram, e nós estamos pagando o preço até hoje por causa disso. Aquele moço, ele poderia ter gastado ali, mas se ele gasta ali, ele teria um pai que chegaria e falava: filho, trabalhei tanto para conquistar esse patrimônio, e você agora está acabando com tudo. Guarda um pouco, poupa um pouco. Tudo bem, você quer aproveitar a sua vida? Faz um planejamento. Com tanto você vai gastar, com tanto você vai trabalhar, com tanto você vai investir. Não, eu quero ir para uma terra que eu não tenha que dar satisfação para ninguém. Eu não quero autoridade sobre a minha vida. Meus irmãos, se tem uma coisa que eu não busco e que eu acho um perigo muito grande para a minha vida, é não ter que dar satisfação para ninguém. Sinceramente, isso me dá medo. Eu não nasci para viver assim. E acho que ninguém nasceu. Eu preciso de pessoas sobre mim. Eu preciso de pessoas que digam: olha, eu acho que você está errado. Eu acho que esse não é o caminho. Eu acho que é por aqui. Eu preciso ter uma equipe que eu me assente com ela e eu tenha que prestar conta das minhas ações para essa equipe. E isso tem me segurado em pé até hoje. Mas se eu tivesse achado que eu mando e falo e faço e aconteça, e como é que é? Manda quem pode e obedece quem tem juízo, como é em muitos lugares por aí, com certeza eu já teria caído há muito tempo. Mas o fato de eu ter que dar satisfação, isso me protege, isso me guarda, isso me ampara. Isso é extremamente importante. O maior erro foi partir para uma terra longínqua. Ele não queria ter uma autoridade. Aprenda uma coisa: a base, o princípio de autoridade é submissão. Quanto mais submisso, mais autoridade você tem. Jesus se encontrou com um centurião. Em Lucas capítulo 7, vai dizer que esse homem tinha alguém enfermo na sua casa. E ele foi até Jesus. O texto diz assim: por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas, Senhor, ele mandou umas pessoas: olha, vai lá e fala com ele. Ele não precisa nem vir na minha casa, não. Diga para ele que uma só palavra dele, o meu servo será curado. E qual foi o argumento que aquele comandante de um batalhão disse? Olha só: pois eu também sou homem sujeito. Eu estou debaixo de uma autoridade. E com soldados sob o meu comando. Eu digo a um: vá, e ele vai. Ao outro: vem, e ele vem. Senhor, diga uma só palavra e o meu servo será curado. Faça isso. E ele faz. Jesus disse: eu nunca vi uma fé tão grande como essa. O que aquele homem fez? Olha, eu sou um tenente, um capitão. Eu sou um capitão. E eu digo para o tenente, para o sargento, para o cabo, para o soldado: faça isso.
Mas eu também estou debaixo da autoridade de um major, de um coronel, de um tenente-coronel. E assim como eu tenho pessoas debaixo da minha autoridade, eu estou debaixo da autoridade de outros. Sabe, esse homem, ele mostra como que o reino de Deus funciona, a ponto de Jesus dizer: eu nunca vi uma fé como essa. Não confunda cargo, posição com autoridade. Tem muita gente em busca de cargo, de títulos, de posições e se perdem. Eles acham que isso é chamado de Deus para suas vidas. Quantas pessoas, não são tantas, mas que saíram daqui. Não, eu não vou ser submisso, não sei o quê, eu vou abrir minha própria igreja. Fecharam, nem no evangelho estão mais. Uma coisa é sair, outra coisa é ser enviado. Quando você é enviado, você vai debaixo de uma autoridade. Essa passagem, ela nos mostra algo muito poderoso. Nunca na sua vida busque títulos. Nunca na sua vida busque posições. Então, pastor, o que eu devo buscar? Autoridade. Autoridade é diferente de título. Autoridade é diferente de posição. Quando você abre a sua Bíblia no livro de Gênesis, Faraó tinha posição. Ele tinha um cargo. Ele governava o Egito. Mas a autoridade estava sobre quem? José. Faraó tinha posição. José tinha autoridade. Na Babilônia, Nabucodonosor, ele tinha posição. Mas a autoridade estava sobre quem? Daniel. Nos dias de Jesus, Herodes tinha cargo, Pilatos tinha cargo, mas a autoridade estava na mão de quem? De Jesus. Eu não sei qual é a sua profissão, eu não sei aonde você trabalha, eu não sei o que você deseja para a sua vida, mas eu te digo uma coisa: não busque posição, busque autoridade. Tem gente que vai ter uma pilha de diploma, não vai ter a autoridade que você tem. Quem está entendendo? Não busque posição, busque autoridade. Autoridade é quando você abre a boca, a sua palavra tem peso. Opa, fulano falou, e tem peso, porque ele tem autoridade nisso. Ele sabe, ele conhece. Quantas vezes na vida você estava diante de duas palavras diferentes de um profissional e você toma uma decisão baseada em quem? Em quem tem mais autoridade. Eles não queriam estar debaixo de uma liderança. Isso é muito perigoso. A Bíblia relata em Atos, capítulo de número 13, capítulo 19, a história de alguns judeus ambulantes. E o que eram judeus ambulantes? Ambulante é alguém que não tem um lugar. Um dia está aqui, outro dia está ali, outro dia está lá. E olha o que o texto vai dizer. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo bem sei quem é, mas vós, quem sois? Então o homem que tinha o espírito maligno saltou sobre eles, os dominou a todos e, espancando-os, tamanha violência que eles fugiram da casa. O quê? Nus e feridos. Olha só, eles foram expulsar o demônio e falaram assim: nós te expulsamos em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Qual foi a resposta do diabo? Conheço Jesus, porque o Pai o enviou. Bem sei quem és Paulo, porque é um enviado de Jesus. Mas e vocês? Quem são vocês? De onde vocês vieram? Qual é a autoridade que vocês carregam? Qual? Sexta-feira nós tivemos a noite da visão.
A cada 3 meses nós fazemos com aquelas pessoas que vão batizar, que serão batizadas, e com aqueles que querem membrar na igreja. E na noite da visão, eu conto a história da igreja, como tudo nasceu. Às vezes eu estou pregando, eles falam assim: ô pastor, o senhor é o fundador lá da igreja. Às vezes eu estou pregando, eles falam assim: ô pastor, o senhor é o fundador lá da igreja. Eu falo: não fundei nada. Se eu for fundar, eu acabo afundando. Eu não fundei nada. Eu sou apenas um simples servo, privilegiado, que chegou para fazer a colheita. Porque outros que vieram antes de mim ralaram muito, capinando, abrindo buraco numa terra dura, debaixo de desprezo, vergonha, humilhação e perseguição. Eu já cheguei numa época, não tinha tudo isso aqui que vocês estão vendo, toda essa estrutura que existe dentro da Vale hoje, mas eu tinha um grupo de pessoas que honraram o nome do Senhor, e eu soube fazer gestão dessas pessoas. Deus me deu essa graça, gestão de pessoas. Aprenda essa palavra. Você nunca vai romper na vida se você não souber fazer gestão de pessoas. Você pode ser o melhor em tudo, mas se você não souber fazer gestão de pessoas, você não vai a lugar algum. E Deus me deu essa graça. E nós crescemos, expandimos, espalhamos. Estamos no Brasil, na América do Sul, na Europa. Tudo saiu daqui de formiga. Mas não é sobre mim, é sobre o Senhor. A autoridade é extremamente importante. E por último, a Bíblia diz que eles estavam sozinhos. Versículo 27 diz que eles não tinham trato com ninguém. Eles não buscavam ninguém, e ninguém também buscou por eles. Os danitas atacaram porque eles estavam isolados. Esse é o maior erro que você pode cometer, se isolar. Meus irmãos, a Bíblia apresenta o diabo numa metáfora de caça. Um inimigo que anda ao derredor como um leão caçador, estudando o comportamento da presa antes de atacar. 1 de Pedro 5,8: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, andam ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Vocês já viram como que os leões, em algum vídeo, claro, porque nós não temos leões aqui, você já viu um leão, quando ele vê uma manada, ou ele vê um bando de animais, ele não ataca, ele para e começa a analisar o comportamento dos animais, e aí ele vê aquele que está mais frágil, e ele não sai correndo atrás de todo mundo, não, ele mira um, e ele corre atrás daquele um, para que ele se disperse do grupo. E quando ele se dispersa do grupo, ele se torna uma presa muito fácil. A Bíblia nos mostra isso. Ele não corre atrás de todos. Ele observa os distraídos, os isolados, os vulneráveis. A maior estratégia do caçador é isolar a presa. Toda presa isolada é alvo fácil. Ei, Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12, que nós somos o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. Aqui nessa noite tem unha, tem sobrancelha, nós somos o corpo, o dedo. E o dedo, ele não pode se separar do corpo. Você já viu um dedo andando aí na rua? Ele não anda separado do corpo. E se o dedo sofre, todo o corpo sofre. A igreja, ela é um corpo. Você não pode viver isolado, você não pode viver distante. Não ande sozinho, você é presa fácil. Participe de uma célula, esteja dentro de um pequeno grupo. Ali você vai ser cuidado, você vai ser amado, você vai ser discipulado, você será protegido. Preste atenção no que vocês verão aqui agora. Observem como que um leão age, uma pessoa com um animal que foge, que ele se dissipa do bando, da manada. Observe. É o símbolo de uma pessoa que não procura uma célula, só vem aqui no domingo, ouve uma palavra e acabou.
Você precisa estar envolvido no corpo. Olha como que o leão faz, ele isola a presa, até que aparece um outro animal. Aí ele vê que ele não está sozinho. E o rei da selva então bate em retirada. Por quê? Você entendeu? Está muito claro? Deus não nos chamou para viver sozinhos. Sozinhos somos presas fáceis para o inimigo, uma presa fácil. Quando você frequenta uma célula, você pode passar essa luta, mas você tem um grupo. E quando esse grupo chega, o diabo tem que bater em retirada. Líder de célula, você tem alguém passando por problema dentro da sua célula, reúne o grupo. Faz uma campanha de oração por esse irmão. Faz uma campanha de jejum por esse irmão. Tem alguém na sua célula que está passando por uma situação financeira delicada, que está precisando de ajuda. Levante o grupo, mobilize o grupo. Vamos ajudar, vamos somar, vamos estar juntos. Isso é viver em igreja, isso é viver em comunhão. Eu quero te dar uma oportunidade hoje. Se você ainda não está em célula, eu criei esse grupo. Eu preciso de uma célula. Você vai apontar a tela do seu computador, do seu celular para cá, da sua câmera. Vai entrar nesse grupo. Lá dentro do grupo só tem eu. Só tem eu. Você vai entrar nesse grupo. E ao entrar nesse grupo, nós vamos fazer contato com você. E nós vamos te direcionar para um pequeno grupo, para uma célula, para você ser cuidado, para você não estar sozinho, para você não dispersar. Você que se batizou hoje e ainda não está numa célula, procure uma célula. Célula é proteção, célula é amparo, célula é cuidado, célula é amor. Faça isso. Eu quero orar por você nesse momento. Se coloque de pé nesse instante. Que eu e você não cometamos os erros da cidade de Laís. Laís caiu porque ignorou suas falhas. E ignorou suas falhas. Eu ignoro as minhas falhas quando eu não oro sobre as minhas falhas. Olhem para mim. Presta atenção no que eu vou te dizer. Ouça atentamente isso. Oração não é lugar de palavras bonitas. Oração definitivamente não é lugar de palavras bonitas. Oração não é lugar de ser educado. Nossa, quando eu oro eu sou tão educado com Deus. Quando eu oro eu sou tão bonzinho. Eu procuro palavras bonitas. Ei, ouça o que eu vou te dizer. Oração não é lugar de ser bonzinho. Oração não é lugar de palavras bonitas. Oração não é lugar de ser educado. Oração é lugar de ser honesto. Quem está entendendo? Deus